Meus queridos, tentaram fazer a questão 49 da prova da UFPR 2017 Física e agora estão assistindo para ver a correção, e é claro que eu suponho que tens um nível mínimo de Física. Caso contrário, nós temos que garimpar uns videozinhos aí no canal ou em outros canais, obviamente, e ou pedir pra gente alguma explicação mais detalhada. Nós temos que ser rápidos aqui porque o nosso objetivo é diferente do que a gente fazia anteriormente. Uma minúscula bolha de ar sobe até a superfície de um lago. O volume desta bolha ao atingir a superfície do lago corresponde a uma variação de 50% do seu volume em relação ao volume que tinha quando do início do movimento de subida. Considerando a pressão atmosférica como sendo 10 na 5 Pascal, a aceleração gravitacional de 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade do lago 1 grama por centímetro cúbico, assinale a alternativa que apresenta a distância percorrida pela bolha durante este movimento, se não houve variação de temperatura significativa durante a subida da bolha. Que texto enorme, que delícia! Vamos que vamos, meus queridos. Então, olha só. Tá lá o lago, olha que bela representação do lago, olha a bolinha, e aí na hora que ela vai chegar na superfície do lago, vou fazer a bolinha maiorzinha. Por que maiorzinha? Porque ao subir a pressão diminui, e quando a pressão diminui, o gás tende a se expandir. Ele diz que aumentou em 50%, quer dizer que se esse aqui era o volume V0, 50% de V0 é 0,5 V0, então 1,5 V0. Concordam comigo? Aumentou em 50%. Concordam? Variação corresponde a uma variação de 50% do seu volume em relação ao volume original. Então, 1,5 V0 menos V0 dá 0,5 V0, 50%. Diz que lá em cima a pressão era 10 na 5 Pascal. Diz que a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Eu primeiro penso numa transformação gasosa. P vezes V sobre T antes é igual a P vezes V sobre T depois. Meu professor, querido professor de Química, chamava de Piviti-Povotó essa fórmula. Querido professor de Química. Se ele falou que não houve variação de temperatura, isotérmica é a transformação. Nós podemos, na equação geral dos gases perfeitos, eliminar a temperatura. Em Kelvin, hein? Kelvin! Lembra? Muito comum um aluno vir chorando no vestibular. Meu professor, eu esqueci que era... Não. Se tu bobeou e colocou Celsius aqui, ferrou. Tem que passar para Kelvin para poder usar o Piviti-Povotó. Meus queridos, a pressão inicial eu chamei de... na verdade é o seguinte, o volume inicial eu chamei de V0, certo? E qual seria a pressão inicial? Essa pressão P0 eu posso calcular. Lá no final, o volume final ficou 1,5 V0 e eu quero calcular essa nova pressão que eu posso chamar de P1 se eu quiser. Só porque eu chamei de Piviti-Povotó, né? Então vamos lá. P1 vezes V1, quem era o V1? 1,5 V0 é igual P0 V0. Não vai confundir aquilo ali com zero, hein? Aquilo ali é a bolinha de gás, as moléculas ali dentro. Lembra como é que funciona o gás? V0 cortou com V0, eu descubro, portanto, que já que eu sei que a pressão lá em cima é 10 na 5 Pascal, 10 na 5 Pascal vezes 1,5 é igual a P0. Portanto, P0 é igual a 1,5 vezes 10 na 5 Pascal. Tá, mas o que me adianta saber a pressão lá no fundo, onde a bolinha estava anteriormente à sua subida? Porque agora, pelo teorema de Stevin, P igual a P0 mais μg hoje, lembra dessa? Mi vezes G vezes H, o teorema de Stevin, né? A gente usa o Mi, às vezes a gente usa o Rho. Eu gosto dessa maneira de usar. Lá no fundo, a pressão que eu chamei de P0 é 1,5 vezes 10 na 5. Na superfície, a pressão era 10 na 5. Professor, está confuso? Trocou? Não, cuidado, ó. É porque geralmente a gente escreve a fórmula dessa maneira, mas nesse caso coincidiu de eu chamar de P0 a pressão do fundo e de P1 a pressão na superfície, certo? Então eu estava consciente do que eu estava fazendo. Que perigo, ele diz que a massa específica da água era 1 grama por centímetro cúbico, mas nós temos que converter para quilograma por metro cúbico, multiplicando por 1000. Estudem essa conversão, quem não compreende ela. 1000 quilogramas por metro cúbico.
no sistema internacional, a gravidade, o problema disse que é 10, eu vou descobrir essa altura H, pelo teorema de Stevin, que a bolinha subiu. Eu poderia ter feito com um ΔP, né? Ficaria mais elegante de repente, mas já estamos aqui mesmo. Passa subtraindo ou subtrai ambos os lados, né? Por 10 na 5. Aqui vai ficar 10 na 4 vezes H. 4 feio. 1,5 vezes 10 na 5 menos 1 vezes 10 na 5 dá 0,5 vezes 10 na 5. Vou dividir ambos os lados. E aí, 10 na 5 dividido por 10 na 4 dá 10. 0,5 vezes 10 dá 5. Quer dizer que a bolinha subiu 5 metros. Bonita questão, né? Então tinha transformação de gases e tinha teorema de Stevin para matar a questão. Aqui eu estou com uma prova que já tem o gabarito. Letra C, coincidiu com o nosso. Certo? Um grande abraço a todos, até a próxima.